Se você quer multiplicar os seus resultados, aprender a arte de delegar é fundamental. E não só delegar, mas saber como fazer isso de forma inteligente, estratégica e que garanta o resultado esperado. Fique ligado. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero conversar com você sobre delegação inteligente. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um comentário, porque semanalmente compartilho conteúdo com você que nos acompanha aqui no canal. Mas vamos lá, eu quero conversar com você sobre delegação. E para falar sobre delegação, eu lembro de uma frase que eu ouvi numa palestra há muitos anos atrás que dizia que delegar é o prêmio de uma boa liderança. Delegar é consequência de você liderar de forma adequada. E você pode fazer isso de forma consciente ou de forma inconsciente. O que eu quero dizer? Você pode simplesmente não dar conta, passar para alguém, a pessoa se virar e dar conta, ou você delegar, que às vezes pode não ser um processo de delegação, pode ser um processo que nós chamamos de delargar, e você perde controle. Mas ter consciência do processo de delegação é importante. Então pode ser que você vá delegar algo que você faz para alguém que domina muito mais que você aquilo, e talvez ele vai te ensinar e ele dê conta. Só que pode ser que você precisa preparar outras pessoas, formar outras pessoas para você delegar, para que ela faça exatamente como você faz, melhor ou pior, mas aprendendo as suas diretrizes. Quando você vai delegar, antes de pensar no outro, você primeiro precisa fazer uma autoanálise. Eu vou contar para vocês um caso muito interessante de um líder, que era um diretor industrial, que ele estava num momento muito desafiador. Há muitos anos atrás, esse foi um dos meus primeiros clientes de mentoria e coaching. Eu lembro que ele falou, puxa, eu preciso ser um líder mais estratégico. Eu não estou dando conta, a empresa está em situação financeira difícil. E eu lembro que eu comecei a fazer algumas perguntas para entender como que era a dinâmica dele. Ele falou, sou o primeiro a sair de casa, sou o último a chegar, eu estou com filhas pequenas. Ele morava do outro lado da cidade, né, em São Paulo, então ele morava no Morumbi, para quem conhece São Paulo, na Zona Sul, e ele trabalhava em Guarulhos, que era do outro lado. Então ele pegava trânsito, mas para não pegar trânsito ele saía muito cedo e voltava muito tarde. E ele falou, puxa, e eu perguntei, quando você está no seu melhor, né, o que você faz? Ele falou, eu sou estratégico, eu estou direcionando, e quando está no seu pior? Ele falou, eu paro na minha sala durante o dia e começo a jogar paciência. Eu falei, mesmo a indústria pegando fogo? Ele falou, é. E aí eu falei, como é que é a sua rotina? E aí, para ajudar nisso, eu entreguei para ele um formulário, chamava Método de Amostragem da Experiência, que era para ver como é que era o dia a dia dele. Tinha algumas perguntas. Eu preparei a secretária dele para ligar para ele ao longo do dia, de 8 a 10 vezes. Ele tinha que parar e responder esse questionário com algumas perguntinhas básicas. Tinha uma folhinha lá que ele tirava e respondia. E uma das perguntas era, de 0 a 10, qual o nível de desafio da atividade que você está fazendo agora? A sua atividade tem que ser feita por você ou pode ser delegada? E algumas outras perguntas. Adivinha o que ele percebeu? Que 80% do que ele fazia podia ser delegado e tinha um nível de desafio baixo. E ele estava altamente sobrecarregado. Ele chegava na empresa, ao invés de ele programar o que ele ia fazer, ele na verdade era reativo. Ele saía andando na produção e daqui a pouco uma pessoa chamava para ele, porque ele tinha lá mais de um turno e tudo mais. Então qualquer hora que ele chegava tinha gente trabalhando. Puxa, deu problema aqui. E aí ele parava e ia apagar aquele incêndio. Daqui a pouco tinha outro incêndio e ele era quase um bombeiro dentro da empresa. E adivinha? Ele parava na mesa dele quase 11 da manhã e aí ele não dava conta de resolver as causas dos problemas. E aí eu lembro que eu perguntei pra ele, teve algum momento na sua vida que você teve disciplina, que você era estratégico? Ele falou, teve. Eu falei, o quê? Quando eu lutava esgrima. Eu falei, é mesmo? O que você fazia? Antes de eu combater o oponente, eu me planejava, eu me preparava. Eu falei, se você aplicasse isso na sua empresa, como seria? Aí ele falou, puxa, qualquer problema eu teria que registrar, identificar as causas. E ele começou a fazer isso. Começou a identificar o porquê das coisas, qual que era a causa daqueles problemas, e ele começou a perceber que ele estava atacando o sintoma e não a causa. Então eu tinha desde estruturar um processo para que a informação viesse mais clara pelo PCP, que era lá a área de planejamento, controle de produção, para evitar problemas, e muitas coisas que ele fazia que ele tinha que delegar, só que ele não dedicava tempo a preparar outras pessoas, ele estava sobrecarregado. Não sei se você já se pegou assim. Eu já me peguei e me pego muitas vezes. E quando você pensa em delegar, é um exercício de doação, porque você precisa entender que as pessoas não vão fazer como você. Elas podem replicar um padrão, mas pode ser que elas façam melhor ou pior, mas você ganha multiplicação. E para você delegar de forma estruturada alguém que não é tão maduro, você primeiro precisa dar direção, depois você treina e você apoia e depois você delega. Então por isso que delegar é o prêmio de uma boa liderança. Onde a gente erra?
quando a gente delarga para pessoas que não têm maturidade, é que nem você pegar uma criança e falar para ela dirigir um carro. Você tá delegando errado. Se você for preparar alguém para dirigir um carro, ela vai precisar aprender várias coisas. Ou você pega um adulto que dirige bem, que já sabe pilotar um carro e você fica lá querendo controlar como ele tem que dirigir. É você ter alguém na sua equipe que já pode dar conta e você quer que ela faça do seu jeito. Não, ela vai dirigir do jeito dela. Então, quando você pensa em delegar, você precisa entender quais são os seus desafios e fazer uma autoanálise de onde você está colocando o seu esforço. Pega uma folha e lista tudo que você está fazendo. O que realmente tem que ser feito por você, que vai te ajudar a ir para o seu objetivo e o que você pode delegar. E para delegar, você precisa planejar, você precisa ganhar consciência e tem técnicas para isso. Mas a delegação está muito relacionada a um exercício de desapego. E tem uma coisa importante, todo ser humano busca se sentir competente, se sentir útil, ser reconhecido. Então, mas a pessoa é preguiçosa, beleza, pode ser que ela não esteja alinhada e tal, mas ninguém quer se sentir incompetente. Se você tem um alinhamento do que se espera, as pessoas vão querer se sentir competentes, vão querer ser reconhecidas. Então, desafie mais as outras pessoas. Acredite mais, confie. Porque se a pessoa sabe que você depende dela, normalmente se ela está alinhada, ela não vai te deixar na mão. A não ser que ela não está treinada, e aí talvez você tenha que treinar. Então eu convido você a exercitar o poder da delegação, porque delegar é multiplicar. Pense nisso. Um abraço e até o próximo vídeo.